Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Você vê que a Bíblia, ela não apenas te deu um mandamento, mas ela te ensinou o caminho de você se encher do Espírito. Como é que se enche do Espírito, pastor? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Sabe, por isso hoje, quando eu imagino aqueles discípulos lá reunidos em Atos, no dia de Pentecostes, eu não imagino que era uma reunião silenciosa, mas eu acho que tinha um bando de gente falando ao mesmo tempo, e glorificando ao nome do Senhor. Sabe, às vezes eu fico incomodando vocês, eu sei disso, eu fico pegando no pé, irmão, abre a boca, irmão, ministra ao Senhor. Sabe, porque é importante, porque a manifestação do Espírito, ela é visível, ela é audível. Sabe, nós nos enchemos de Deus quando nós abrimos a nossa boca. Quando nós liberamos palavra, quando nós... você sabe, Jesus certa vez foi perguntado pelos fariseus a respeito de comida. E Jesus falou assim, olha, não é o que entra, mas é o que sai pela boca que contamina o homem. Agora, isso é uma verdade espiritual, irmãos. Ela serve tanto para as coisas ruins, mas serve para as coisas boas. É uma verdade absoluta. Você sabe, o que sai da sua boca pode te abençoar também. Você pode ser cheio do Espírito Santo por aquilo que sai da sua boca. Você pode se contaminar através daquilo que sai da sua boca. Sabe, mas hoje o enfoque que eu quero dar, irmãos, é na segunda parte, lá no verso 20, que diz assim, dando sempre graças por tudo. Eu quero dizer que a manifestação da glória de Deus, ela é num lugar onde existe gratidão, onde existe reconhecimento, onde existe louvor. Você sabe que louvor a Deus é gratidão. Quando você abre a sua boca para louvar, você está agradecendo ao Senhor. Se você olha na história da Bíblia, no livro de Crônicas, no livro de Reis, muitas guerras, o principal armamento, a principal artilharia que o povo de Deus tinha era o louvor. Guerras foram vencidas simplesmente porque Deus mandou com que aquele povo louvasse. Sabe, o louvor, a gratidão a Deus, ela honra o Senhor, ela traz a presença de Deus. Sabe, um exemplo bem bobo aqui, bem simples, mas é mais ou menos assim, se eu vou na sua casa e você não dá muita atenção para mim, você não faz muita questão, provavelmente eu não vou sentir prazer de ir lá, da mesma forma, como eu falei, um exemplo muito bobo, né, perto da presença de Deus. Mas é mais ou menos assim. Você honra a presença de Deus. Você é alegre. Você é alegre com as coisas que Deus te tem dado. Sabe, na sua casa, há louvor, há alegria, há gratidão a Deus. Sabe, esse é o lugar da presença. Esse é o lugar onde o Senhor habita. A Bíblia fala que o Senhor habita no meio dos louvores. Sabe, louvor é gratidão. Só louva quem é grato. Quando você pode olhar os salmos de louvor, é sempre honrando a Deus, falando das maravilhas, daquilo que Ele tem feito, de Deus que é poderoso, Deus que vence os inimigos. Sabe, isso é louvor, isso é gratidão, irmãos. Sabe, a Bíblia fala que nós somos cheios do Espírito quando nós temos um coração grato. Sabe, Deus não habita onde não há gratidão. Pessoas ingratas são pessoas que são amarguradas, pessoas que são fechadas. Sabe, eu queria falar sobre alguns aspectos que impedem a gratidão. 3 coisas eu queria falar, de coisas que têm retido a gratidão no meio do povo de Deus. Sabe, a primeira delas é o orgulho. Muitas vezes nós não somos gratos porque somos orgulhosos. Sabe, muitas vezes nós não somos gratos porque o nosso ego não permite, porque nós achamos que
O orgulho tem duas faces, irmãos. A primeira delas é, primeiro, que nós achamos que nós temos capacidade de muita coisa. Sabe, muitas vezes quando nós pensamos sobre nós, além daquilo que convém, sabe, o nosso orgulho nos impede de sermos gratos, porque nós achamos que tudo que nós temos, fomos nós quem conquistamos. Porque nós pagamos um preço, ou porque eu fiz, ou talvez você não fez, até você tenha recebido de Deus, mas talvez você tenha achado que você mereceu. Já viu pessoas que às vezes fazem algumas campanhas, sabe, eu não sou contra, isso é bíblico. Mas eu vejo que algumas pessoas fazem isso com um enfoque errado. Muitas pessoas às vezes querem barganhar algo com Deus, ou faz uma campanha para convencer Deus de alguma coisa. E aí muitas vezes, mesmo assim, Deus honra a fé daquela pessoa. Mas no final ela não acha que é porque Deus deu, ela acha que foi porque ela fez alguma coisa. Ah, que isso, pastor? Não, é verdade, você pergunta para ela. Mas como é que você recebeu isso, irmão? Deixa eu te explicar como é que você faz. Primeiro, é você quem faz, né, Deus? Você faz 40 dias de jejum, você ora, quer dizer, ela tem uma receita. Você sabe, se você tem uma receita, não foi porque Deus te deu. Eu fico vendo algumas pessoas que muitas vezes tentam lutar na sua carne contra atitudes pecaminosas. Eu falo, irmão, não é você quem vai vencer isso, é o Senhor. Sabe, essa glória nós não vamos poder ter. Falar, não, eu consegui, eu chegar lá no céu, eu dei conta. Não dá conta. Sabe, é o Senhor quem faz. A Bíblia fala, andeis no Espírito e jamais satisfazei a carne. Deus não manda você lutar contra a carne, porque você lutando contra a carne é carne lutando contra a carne. Deus manda você se encher do Espírito. E quando você se enche do Espírito, as coisas da carne não têm mais vez na sua vida. Mas as pessoas querem lutar e elas acham que vão ter algum mérito por isso. Sabe, e as pessoas que lutam, as pessoas que têm muito esforço, elas não têm gratidão no coração. Mas por outro lado também, quem é orgulhoso, ele é aquele que se acha numa posição, se acha alguém. E ele pensa assim, logo comigo isso? Mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ele acha que ele não pode passar por problema, porque afinal de contas ele é um crente melhor, ou ele é isso, aquilo. Sabe, eu estava lendo, olha que não era nem coisa relacionada com igreja. Era um escritor secular. E ele estava dizendo o seguinte, que muitas vezes as pessoas, quando elas atingem um ponto, elas se negam a fazer aquilo que elas faziam quando elas estavam lá embaixo. Vou dar um exemplo dentro do pastor, que para mim é mais fácil, né? Por exemplo, quando eu era líder de célula, eu fazia tanta coisa, eu levava as pessoas e fazia isso, fazia aquilo, e às vezes você é tentado por ter ganho uma posiçãozinha, agora porque você se tornou pastor, não, eu não vou fazer isso porque eu sou pastor. Você não pode pensar assim, porque você continua a mesma pessoa, sabe? Mas muitas vezes o orgulho nos impede de ser gratos, porque nós achamos, eu mereço mais, ou eu não mereço apenas isso. Deixa eu dizer, você merecia o inferno, desculpa a franqueza. Sabe, mas o Senhor já nos deu muito mais do que aquilo que nós precisamos. Deixa eu dizer, o que vier é lucro, irmão. Tem aquela parábola dos trabalhadores, né? E os trabalhadores que combinaram 1 denário pelo seu trabalho e chegaram no começo do dia. E aí, de repente, eles observam que entraram mais trabalhadores na metade do dia. E aí, quase no finalzinho do dia, vamos pôr assim, faltando 10 minutos para acabar o expediente, chegaram outros trabalhadores. E aí a Bíblia fala que aquele senhor foi começar a pagar pelo trabalho daqueles trabalhadores. E ele começou pelos que chegaram por último e deu 1 denário para eles. Então, aqueles que estavam lá no começo do dia, falou, bem, se eles trabalharam só 10 minutos e ganharam 1 denário, a gente que trabalhou o dia inteiro vai ganhar bem mais, né? Mas aí aquele senhor paga o mesmo tanto
para aqueles que começaram lá no começo do dia. Você sabe do que isso está falando? Está dizendo o seguinte, que se você ganhou o que você não merece, não importa se o outro ganhou mais, tudo foi de graça, não foi por merecimento. Mas muitas vezes nós achamos que nós precisamos ter ganho mais, que o Senhor está em falta conosco. Sabe, isso nos impede de ter um coração grato. Você acha que o que você tem é suficiente? Você acha que o que você tem foi Deus quem deu, que você tem mais do que você precisa? Sabe, isso é a chave de um coração grato. Ah, mas tem gente que está melhor, mas tem gente que está pior também. Mas deixa eu dizer, com Jesus nós estamos sempre bons, irmãos. Nós não dependemos das coisas para sermos felizes. Nós nos alegramos no Senhor. Sabe, o Senhor é o nosso presente. O Senhor é a nossa fonte de satisfação. Sabe, muitas vezes Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, porque nós estamos projetando nas coisas a nossa satisfação. Você já parou para pensar nisso? A maior parte das coisas que nós temos não é porque nós necessitamos, é porque nós buscamos uma satisfação nas coisas. Sabe, mas o Senhor, Ele quer ser a sua fonte de satisfação. Não há nada errado em ter as coisas. O problema é você tirar aquela prerrogativa do teu Deus, de ser a sua fonte de alegria e satisfação. E projetar numa televisão nova, vixe, foi Black Friday, ontem. Não sei de nada, não estou mandando recado para ninguém. De você começar a projetar essa alegria num sofá gostoso, ou numa casa, ou numa viagem. Sabe, aí nós temos um problema. Porque o Senhor tem que ser a nossa fonte, irmãos. Sabe, mas outra coisa que às vezes nos impede de ter um coração grato é a nossa crítica. Sabe, muitas vezes nós temos um olhar crítico para as coisas. Sabe, eu lido com muita gente, irmãos. Eu percebo irmãos que são tão críticos. E é interessante que esses irmãos, às vezes, eles têm um ar de querer ajudar, né? Mas é uma forma de criticar numa embalagem de ajuda, né? Fala, pastor, eu acho que não devia ser assim. Eu acho que tal coisa, eu acho isso, eu acho aquilo. Pessoas cheias de opiniões. Sabe, muitas vezes o nosso olhar crítico, ele nos impede de desfrutar da bênção do Senhor. Às vezes Deus te abençoa com uma coisa e você consegue olhar os defeitos daquilo. Tem pessoas que são tão críticas, irmãos, que se você der um carro zero para ela, ela vai falar, agora eu tenho que pagar o IPVA todo ano. É verdade, não sei se chega a esse extremo. Mas já viu pessoas que nunca conseguem desfrutar plenamente de algo porque estão sempre vendo as coisas negativas. Sabe, não consegue desfrutar da igreja porque começa a enxergar defeitos em todas as coisas. Sabe, pessoas que nunca conseguem desfrutar das coisas boas porque o seu olhar está sempre destinado para aquilo que é ruim. Oh Deus, guarda o nosso coração. Agora deixa eu falar, isso é uma tendência nossa. Você fala, pastor, mas eu sou assim. Eu também sou assim, mas você tem que guardar o seu coração, ser benevolente. Cuidado com as coisas, não deixa... Tem um pastor que fala o seguinte, olha, você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Às vezes o pensamento de crítica, as coisas ruins vêm na nossa cabeça, mas isso é inevitável. Mas você pode impedir que esse pensamento faça um ninho na sua cabeça. Ah, veio o pensamento, sai daqui que isso aqui não procede de Deus. Sabe, não deixa essas coisas contaminarem você. Sabe, não deixa essas coisas não deixarem você ser grato. Sabe, a crítica, ela impede a gente de ser grato porque ela chama a atenção para aquilo que é ruim. Tem pessoas que, eu brinco com algumas pessoas, até no céu eu acho que você vai arrumar defeito, porque nada está perfeitamente bom, né? Ou mais ou menos aquilo, não, está muito bom, mas só tinha um negocinho. Meu irmão, não fala isso, não. Você sabe, às vezes é aquela coisinha que nos chama tanto a atenção. Sabe, mas a crítica, ela tem nos roubado um coração grato.
Lá em Coríntios 10:10 fala assim: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Sabe, as pessoas que procuram a crítica, aqui a Bíblia fala que o exterminador, eles foram destruídos. Sabe quantas vezes você tem deixado de desfrutar porque você tem olhado apenas para o lado ruim? Você consegue ter um olhar bom para as coisas? Eu brinco assim, que eu conheço muitas pessoas, né, às vezes que moram aqui nesse país e ainda não têm um documento. Pessoas que moram há 10 anos. E quem me pergunta, né, a respeito disso, eu falo: olha, eu conheço pessoas que vivem há 10 anos com medo. Eu falo que conheço pessoas que há 10 anos vivem melhor do que americano aqui, mesmo sem documento. Tudo é a maneira como você encara as coisas. Tudo é a maneira como você lida com elas. A maneira como você enxerga. Sabe, outra coisa que nos impede de ter um coração grato, irmãos, é a nossa indiferença e familiaridade. Existe um escritor que fala assim: olha, se as estrelas aparecessem apenas uma vez por ano, as pessoas iam parar tudo para poder vê-las. Ia ser um evento mundial. Ia ser assim, as pessoas iam deixar o que estavam fazendo, iam procurar os campos, os lugares só para enxergar as estrelas. Mas você sabe, porque elas estão aí todos os dias. A gente nem dá muito valor. Sabe, isso é um exercício para nós. Sabe, tem algo que eu faço comigo, toda vez que eu desço aqui a Veterans, na hora que passa o aeroporto, ela dá uma subidinha e você enxerga o mar naquele momento. Quem já percebeu isso? Você vem, é só paisagem urbana, no que você está passando ali o aeroporto no finzinho, ela acho que tem uma rampa assim, e aí você enxerga o mar. Toda vez que eu passo por ali, pode ser 1000 vezes durante o dia, eu puxo o ar assim. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas coisas tão lindas que o Senhor nos tem dado. Sabe, mas a gente podia agradecer por outras, né? Podia agradecer quando a gente chega em casa e deita na nossa cama. Sabe, a gente podia agradecer por ter roupas para vestir, por falar. Até falar a gente tinha que agradecer. Sabe, tem pessoas que não têm habilidade, não conseguem falar porque o câncer comeu a língua. Sabe, você já parou para pensar que privilégio que nós temos de poder desfrutar de todas as coisas? Sabe, mas a indiferença, né, a familiaridade, ela nos impede. E aí nós encontramos com pessoas que falam assim: eu era feliz e não sabia. Oh meu Deus, isso é um coração orgulhoso. Por quê? Porque quando ele era feliz e não sabia, por que não sabia? Porque nunca parou para agradecer, nunca parou para observar o quanto era abençoado, o quanto era bom. Sabe, não deixe isso acontecer com você. É interessante que essas pessoas, sempre o que passou era mais feliz, porque ela percebe. Mas às vezes ela está vivendo um momento melhor, mas ela também não consegue observar, não consegue avaliar o quanto Deus está sendo bom, o quanto ela tem que ser grata naquele momento. Sabe, que o Senhor não nos deixe que a nossa familiaridade venha roubar a nossa gratidão. Amém, queridos? Mas eu falei dessas 3 coisas que impedem de ser gratos. Eu queria falar de consequências da gratidão. A primeira delas eu falei, que nós somos cheios do Espírito. A presença de Deus, ela se manifesta com aqueles que são gratos, com aqueles que são alegres. Aliás, irmãos, na nossa última reunião, quando a gente, no final, eu senti uma presença, uma unção do Senhor tão grande. Sabe, isso Deus me confirmou que o que traz a presença de Deus é um coração grato. Sabe, Deus está me lembrando aqui que Jesus, Ele amava estar na casa de Lázaro, de Marta, Maria.
E é interessante que essa Maria, que era irmã de Lázaro, foi aquela que havia despejado um vaso de perfume de nardo caríssimo aos pés de Jesus. Sabe, provavelmente nessa casa, Jesus gostava de estar lá, porque havia um ambiente de gratidão. E aliás, se você olhar essa passagem em que... alguém me ajuda a achar essa passagem aí? Eu estou sentindo que está indo para outro rumo aqui a nossa mensagem. É interessante que Jesus estava na casa de Simão, o pecador, e Simão recebe Jesus sem fazer muita questão. E essa mulher chega ali e ela derrama um perfume aos pés de Jesus e começa a secar os pés de Jesus com o seu cabelo. E aquilo incomoda Simão. E Jesus fala para Simão: olha, eu cheguei aqui na sua casa e você não me recebeu devidamente. Você não lavou os meus pés, você não me deu um beijo, você não fez as honras devidas. Mas essa mulher, ela desde que está aqui, ela não para de chorar e lavar os pés. E aí Jesus, ele conta uma história, irmãos. Ele conta uma metáfora. Ele diz assim: olha, haviam duas pessoas que tinham uma dívida. Um devia 50 e outro devia 500. E fala assim: e a dívida dos dois foi perdoada. Quem você acha que foi mais grato? E aí Simão falou: com certeza aquele que foi perdoado 500. E Jesus fala: bem disseste, pois essa mulher, ela era uma pecadora e os seus pecados foram perdoados. Ou seja, havia um profundo senso de gratidão. Agora, o que Simão não sabia é que ele também tinha sido perdoado de 500. Porque o problema dele era achar que ele era justo. O problema dele era a justiça própria. Ele olhava talvez para uma mulher pecadora e falava assim: ela sim, ela é alguém que precisa do perdão, mas eu não sou tão perdoado. Você sabe, a sua medida de gratidão vai ser determinado pelo tanto da graça do Senhor que você conhece. Você sabe, a gratidão está diretamente relacionada com o seu entendimento da graça. Sabe, Simão não pôde honrar a Jesus porque ele não entendia o quanto ele havia sido perdoado. Sabe, mas Maria, ela era aquela que foi perdoada de 500 denários. A Bíblia fala que que ela era uma pessoa conhecida como pecadora. Mas ela havia entendido o perdão de Jesus. Sabe, isso é interessante, por isso que muitas vezes, é interessante numa igreja a gente ver, aqueles irmãos que são mais simplesinhos, às vezes eles recebem a sua bênção primeiro, do que aqueles que às vezes estão há mais tempo na igreja. Porque às vezes nós somos tentados a nos encher de justiça própria e achar que nós merecemos alguma coisa. E é interessante que aquela mulher, ela tinha um sentimento de gratidão. E a Bíblia fala que Jesus gostava de estar em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. E a Bíblia fala que Jesus amava a Lázaro. Agora a gente acha que o amor de Deus, né, é pelo que a gente faz. Você não vê uma linha na Bíblia falando que Lázaro fez alguma coisa. Quem que é Lázaro, irmãos? Lázaro ficou conhecido pelo que Jesus fez por ele. Sabe, mas ainda assim Jesus amava. Jesus gostava de estar naquele lugar. Porque era um lugar onde havia honra, onde havia gratidão, onde as pessoas gostavam de estar perto. Sabe, eu queria falar de coisas que a gratidão nos traz. A gratidão, ela é uma expressão da nossa fé. Sabe, lá em Lucas 17, não precisa abrir, deixa eu só ler para você aqui. Fala daqueles leprosos daqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus. E daqueles 10, apenas um voltou para agradecer. E é interessante que Jesus disse assim para ele, né? Porventura, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?
e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É interessante que Jesus relaciona a gratidão dele com a fé. Ou seja, aqueles 9 foram curados, mas por não ter gratidão, não tiveram fé. Talvez aqueles 9 devem ter pensado: na verdade, não foi Jesus que curou. Eu nem tinha mesmo essa doença, acho que era só alguma coisa na minha cabeça. Ou Jesus havia mandado eles ir até o sacerdote, né? Eles podiam ter pensado assim: quem curou foi o sacerdote, Jesus só mandou ir lá, já viu? A gente ora pela pessoa, agora você vai lá no médico, que Deus vai abençoar. Aí ele chega lá e fala que Deus curou nada, quem curou foi o médico. Ou talvez eles tenham pensado: eu vou esperar para ver se realmente é de verdade essa cura, para depois poder ir lá agradecer a Jesus. Sabe, gratidão está relacionada com fé. Agora, fé, nós entramos aqui em algo que é espiritual, não é natural. Fé, o que é, irmãos? É a convicção, é a certeza das coisas que não se veem. Sabe, talvez nós não somos gratos porque nós estamos esperando enxergar para poder agradecer. Senão a gratidão é baseada na fé, é naquilo que você não vê. Aliás, a Bíblia fala: tudo aquilo que pedires, creia que já recebeu e já agradeça. Assim é a forma correta. Crendo que já recebestes, dando graças. Eu conheci um cara, não sei se é certo, não sei se é bíblico, mas ele não pedia, ele já agradecia: Senhor, obrigado por esse carro que o Senhor vai me dar. Porque a gratidão está relacionada com fé. Sabe, quando nós somos gratos, nós alimentamos a fé. Daqueles 10 leprosos, 9 foram curados, mas só um foi salvo. É porque você acha que só é curado quem é salvo. Não, irmãos. Tem gente que não é salvo e experimenta de milagres, de sinais. É o exemplo desses 9. Os 10 foram curados, mas só um foi salvo, porque foi grato. Só um voltou, agradeceu e foi salvo. A Bíblia fala que Jesus disse: a tua fé te salvou. Mas você sabe, gratidão, ela é expressão de maturidade. Gratidão é um sentimento que você não encontra no reino animal, apenas entre seres humanos, e seres humanos que são adultos. Eu fico vendo como que são crianças. Crianças, elas não têm o reconhecimento de gratidão. Mas aqueles que amadurecem, esse complexo sentimento de gratidão, que é você olhar para si e ser grato ao outro, é um sinal de maturidade. Sabe, e por último, eu queria falar que gratidão, ela tem o poder de gerar vida. Lá em Lázaro mesmo, a Bíblia fala que Jesus, quando estava diante da sepultura de Lázaro, a Bíblia fala que Jesus olhou para o céu e disse: Senhor, graças te dou, porque tudo que peço, o Senhor me ouves. E falou: Lázaro, vem para fora. Sabe, gratidão gera vida. Sabe, gratidão, então, ela traz salvação. Gratidão tem o poder de multiplicar as coisas. Lá, quando Jesus multiplica os peixes e os pães, ele fala: graças te dou, Senhor. A Bíblia fala que Jesus, agradecendo pelo alimento, repartiu e alimentou aquela multidão. Eu quero dizer que quem é generoso, quem é grato, é generoso. Porque ele reconhece que ele tem muito mais do que ele precisava, muito mais do que ele merecia. Então ele não tem problema de repartir. Mas quem é grato também é perdoador. Porque você fala assim: olha, eu também não merecia e recebi perdão. Quem sou eu para deixar de perdoar os outros? Quem é grato é servo. Quem é grato não tem problema em servir, porque ele sempre está vivendo com mais do que precisa. Ele não tem problema em abençoar outra pessoa, em servir, porque tudo para ele está sempre em vantagem. Sabe, a gratidão, ela tem o poder de mudar a nossa disposição, a nossa postura com as coisas.
Sabe, Deus quer que nós sejamos filhos gratos. Sabe, murmuração não combina com a casa de Deus. Sabe, e por último eu queria falar do exemplo a respeito de Canaã. Sabe, da terra prometida. A Bíblia fala que foram enviados 12 líderes, representando as 12 tribos de Israel. E que desses 12, apenas 2 foram gratos. Apenas 2, pela fé, puderam agradecer a Deus. E Jesus falou, somente esses 2 vão poder desfrutar do melhor. Você sabe, a gratidão é um exercício de fé. Se você ainda não tem algo que você queira, como eu falei, nós temos muito mais do que aquilo que nós precisamos. Mas você sabe que o Senhor se alegra também em satisfazer os desejos do nosso coração? Mas o Senhor, Ele quer que você tome posse das coisas pela sua fé, através de gratidão. Que você seja grato, não apenas por aquilo que você tem, pelo que você recebeu, mas por aquilo que o Senhor pode fazer e pode te abençoar. Sabe, essa é a nossa atitude, essa é a atitude de quem conquista as coisas. Sabe, você foi colocado nessa terra pelo Senhor, você foi preparado, existe algo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Sabe, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser gratos com o que Deus fez até aqui, para que o Senhor possa fazer muito mais. Para que o Senhor possa abrir as coisas diante de nós. Sabe, lá no deserto, aquelas pessoas que viveram tantas coisas, não conseguiram ser gratas a Deus. Como que Deus foi paciente com aquele povo no deserto, né? Deus enviava o maná, o pessoal começava a reclamar. A gente só come maná. Deus enviou pássaros, né? Enviou carne para eles. Chegou o povo diante de mar. As águas aqui são amargas. Deus fez com que aquelas águas ficassem doces. Deus fez tanta coisa. A Bíblia fala que durante todos aqueles anos ninguém ficou doente. Nenhuma roupa ficou velha. Tantos milagres que aquelas pessoas experimentaram, mas não conseguiram ter um coração grato. Você sabe, o fato de você experimentar milagres não quer dizer que você está bem na foto não, viu? Porque lá o povo murmurava e Deus ainda assim era benevolente. Mas agora, deixa eu dizer uma coisa que o Espírito colocou no meu coração essa semana. Deus não te chamou para viver de milagre. Você sabe, milagre enquanto você está no deserto, mas o objetivo de Deus não é que você viva no deserto, é que você viva em Canaã. Sabe, em Canaã você não precisa de milagre. O deserto é um lugar de preparação. As pessoas precisam lá, porque no deserto você não tem como plantar, você não tem como colher. Mas veja, Deus não quer que você passe a vida inteira dependendo de milagres e desafios. Deus quer te levar para um lugar maior. Deus quer te levar para Canaã. Canaã fala de um estágio da nossa vida cristã onde nós já desfrutamos da plenitude. Não tem que ter crise todo dia para receber algo. Será que vai ter maná? Será que não vai? Você sai do lugar da crise, onde também tem milagres, mas você vai para um lugar de plenitude, de descanso. Sabe, isso está diretamente ligado com a nossa gratidão, com a nossa postura de vida, porque, você sabe, esse lugar hoje, a Canaã, é o reino dos céus. Mas o reino dos céus, você não precisa esperar morrer para viver. Jesus falou que é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está aqui, irmãos. Mas murmurador não entra no reino dos céus. Aquele que infama a terra não pode desfrutar. Sabe, então a sua postura vai determinar aquilo que você vai viver. A sua boca declara aquilo que você vai viver.
Sabe, e o que Deus nos está chamando a atenção no dia de hoje, irmãos, é para que nós mudemos a nossa mentalidade, para que nós sejamos gratos em tudo, em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você dá conta disso? Sabe, Deus quer que você experimente algo diferente, algo novo. Deus quer te levar para um outro nível, o nível da maturidade. Escravo é aquele que reclama, sabe, mas filhos são aqueles que dão graças. Filhos são aqueles que são agradecidos. Filhos são aqueles que reconhecem que mesmo em situações adversas, o Pai sempre está presente. Mesmo nas situações mais complexas, são oportunidades para Deus manifestar a sua glória. Nós estamos falando sobre Lázaro, né? Os discípulos, quando chegam para Lázaro, para Jesus, preocupados, e trazem a notícia da morte de Lázaro, Jesus fala que aquilo era para a glória de Deus. Sabe, filhos que entendem a maneira de Deus agir. Quanto maior o problema, você vai olhar para ele e você não vai murmurar, você vai falar, você vai dar graças, porque maior vai ser a manifestação da glória de Deus. Pastor, eu estou vivendo um problema no meu casamento, vai destruir. Se você é filho, se você entendeu a graça, você vai falar, Deus vai manifestar um milagre, vai manifestar a sua glória no casamento. Quanto maior o problema, maior a manifestação de glória do Senhor. Quanto maior a dificuldade, deixa eu dizer para você uma coisa, a glória de Davi é Golias. Quanto maior o gigante, maior a glória que o Senhor vai te dar. Quanto maior os problemas que você está enfrentando, maior a glória que você vai viver. Mas a atitude de olhar para os problemas e murmurar só te acovarda. Quando você murmura, você está dizendo que Deus não pode. Não foi isso que os espias falaram? A terra é muito boa, mas nós não damos conta. Ora, Deus já havia dito que ia dar vitória para eles. Você está dizendo que Deus não dá conta. Mas Josué falou, eia, venhamos e conquistemos a terra que o Senhor nos deu. Sabe, todo o problema que você tem passado, o Senhor já te deu a vitória. O Senhor já te deu a vitória. Mas como a Bíblia diz em Provérbios, a morte e a vida estão nos nossos lábios. Sabe, é você quem define se aquilo é bênção ou maldição para você. A sua postura, a sua atitude de gratidão diante dos problemas. Você pode dizer, Senhor, graças te dou, porque sempre me ouves. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor me constituiu o seu filho, e o Senhor tem prazer, e o Senhor me abençoa, e nunca me desamparaste, me dá vitória em todos os problemas. Sabe, essa é a atitude que o Senhor quer de nós. Em tudo dai graças. Sabe, que nós possamos ser esse povo de gratidão, esse povo que traz esse sentimento tão nobre, essa alegria de ter um coração grato. Amém, meus irmãos? Fica de pé, vamos orar.